Bom dia, turma. Estamos retornando para mais uma semana de estudos. Hoje o nosso capítulo do livro ele vai reforçar o que nós estudamos na aula passada, né, sobre as mudanças que a matéria ela tende a sofrer com o decorrer de algumas situações envolvendo pressão, temperatura, certo? Então acompanhe aí comigo no livro de vocês também. Estados físicos, a busca constante por redefinir a matéria, né? Os estados físicos da matéria, eles correspondem às formas pela qual a matéria pode se apresentar na natureza. Lembrando, matéria é tudo aquilo que ocupa, tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Esses estados são definidos de acordo com a pressão, certo? A temperatura e, sobretudo, pelas forças que atuam nessas moléculas. Tudo que nós vamos ver nesses estudos, nós iremos encaixar átomos e moléculas, que é o que nós temos de formação na nossa natureza. A matéria é constituída de pequenas partículas, esses átomos e essas moléculas. Corresponde a tudo aquilo que possui massa e que ocupa um lugar no espaço. Nossa aula de hoje vai ser uma revisão, né? É a união dos capítulos passados que nós estudamos, certo? Então aqui tem um desenhozinho, né? As mudanças de estado da matéria, onde a água, né, ela está aqui em forma de gelo, ela se transforma em líquido e passa até o ponto de vapor, ok? Nós usamos sempre a água como exemplo, já que a água, ela começa essa modificação, né? Ela consegue passar, se transformar esses estados físicos com mais facilidade. O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, que é quando ela congela, e o de ebulição, né, quando ela evapora a 100 graus Celsius. Como a água é o solvente universal, a gente costuma sempre usar ela nesses exemplos de mudanças de estados físicos da matéria. Podendo se apresentar em três estados. Nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? Esses estados, turma, quando nós falamos sobre a água, eles sofrem, vamos dizer que essas moléculas, elas tendem a se agitar, a se aproximar ou a se afastar, né? No estado sólido, as moléculas, elas estão mais intensas, elas ficam mais agrupadas. A ligação que acontece entre elas é mais forte. No estado líquido, essa ligação, essa força entre essa atração dessas moléculas, né, a força de atração, ela já vai ficando menor. Essas moléculas elas já conseguem se afastar, né? E ela vai pegar o formato que ocupa o ambiente. Por exemplo, ela está aqui no formatinho de um copo. Então essa água ela vai ocupar exatamente o formato desse copo. Essas moléculas elas vão estar mais afastadas. A força de atração é menor do que se ela tivesse no estado sólido. Quando nós estamos falando do estado gasoso, né, observando aqui nas imagens, ó, a molécula ela vai estar mais afastada uma da outra. Essa força de atração é menor, é mais fácil ser quebrada essa partícula, ok? Então nós vamos ter os três estados, sólido, o líquido e o gasoso, e esses três estados vão passar por transformações que nós estudaremos agora no próximo slide. Esse slide, como eu falei para vocês, né, nessa aula, ela é como se fosse uma revisão da aula passada. Então, esses slides vocês viram lá na aula passada. Vamos só recapitular as mudanças de fase, né, as mudanças de estados físicos que a matéria passa. Nós temos aqui ó, os três estados físicos, o sólido, o estado líquido e o nosso gás, né, o estado gasoso. Quando nós falamos aqui ó, que a água ela passa do estado sólido para o estado líquido, nós temos o processo de fusão. Quando essa água retorna, né, do estado líquido para o estado sólido, nós temos o processo de solidificação. A água, quando ela passa do estado líquido para o vapor, né, as moléculas elas têm a menor força de atração, ela é chamada de vaporização, esse estado, essa mudança de fase. Quando a água ela passa do estado gasoso para o estado líquido, o processo é chamado de liquefação. Sublimação, pessoal, é a mudança de fase que a água passa, tanto do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa, do gasoso para o sólido, sem passar pelo meio termo,
que é o estado líquido, né? Nós chamamos de sublimação essa passagem direta. A água não passa para o estado líquido, né? Ela vai direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Nós temos uns exemplos aqui no próximo slide. As mudanças de estado físico dependem basicamente da quantidade de energia recebida ou perdida pela substância. Existem essencialmente 5 processos de mudanças de estados físicos, né? Nós falamos agora há pouco: fusão, ebulição, solidificação, liquefação e a sublimação. A fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido por meio de aquecimento. Por exemplo, um cubo de gelo que fora do congelador vai derretendo e se transformando em água, né? Vocês podem ver aí a imagem a seguir, né? O processo de fusão é o processo que a água passa do estado sólido para o estado líquido. Exemplo, um gelo que derrete. O processo, nós temos aí o processo de vaporização, passagem do estado líquido para o estado gasoso, né? Que é obtido de 3 maneiras, pessoal. A calefação por um aquecedor, a ebulição, a água fervendo em uma panela normal e a evaporação, as nossas roupinhas secando no varal, tá? A vaporização, ela pode acontecer nessas três maneiras, do mais rápido para o processo mais lento, né? Processo mais rápido, a calefação acontece mais rapidamente, a ebulição é o meio termo, né? Quando a gente aquece essa água usando o fogo, e a evaporação, quando essa água evapora só com o calor do sol. A liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Por exemplo, o resfriamento, né? Nós temos aí a formação de orvalho, esse resfriamento. Nós também temos a chuva, né? A água chega nas nuvens em forma de vapor, essa água ela vai se condensar e vai cair em forma de chuva, como nós conhecemos. E o orvalho acontece logo cedo, né? Nos vidros nós costumamos ver, que é esse resfriamento desse líquido da água. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, né? É o processo inverso da fusão, que ocorre por meio do arrefecimento, por exemplo, da água líquida transformada em gelo, né? A gente pega a nossa água líquida, coloca no congelador, nós estamos fazendo essa mudança de estado físico, transformando o que é líquido em sólido, né? O processo chamado de solidificação. Sublimação é a passagem do estado sólido para o estado gasoso ou vice-versa, sem passar pelo estado líquido, e pode ocorrer pelo aquecimento ou arrefecimento da matéria. Por exemplo, o gelo seco é uma passagem, né, que nós temos aqui nessa segunda imagem, do processo de sublimação, onde a água ela vai passar do estado gasoso para o estado sólido, né? Esse dióxido de carbono aí, essa mistura. E nós teremos aqui a naftalina, um processo de sublimação, quando essa matéria, né, ela vai passar do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo meio termo, que é o estado líquido. Ok, turma? Então, vamos lá aqui para o nosso próximo slide. Nós temos aí a atividade de ciência, né, a proposta de atividade para vocês essa semana. Lá no livro didático, a página 139, 146 e 147, 154 e 155, ok? Bons estudos, qualquer dúvida me chame no privado.